Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, você aqui, você também, que nos acompanha nessa transmissão, estamos já na 5ª semana. E nós temos vivido uma experiência nessas 5 semanas de ser visitado por Deus em vários motivos, em várias situações. Eu não sei se você que está aqui desde o começo, ou pelo menos desde a 2ª semana, eu pedi que você rezasse por 2 intenções que eu tinha naquela semana. Continue rezando, por favor. Estamos no itinerário que sabemos muito bem que nós não lutamos contra seres de carne e osso, mas os seres espirituais infernais. Mas tem uma intenção em particular que eu gostaria que você rezasse ainda mais. Por uma pessoa muito querida nossa, que está internada e que precisa da sua oração. Nossa irmã Regina. Reze por ela. Vamos fazer uma grande corrente de oração. Ela não pode receber visitas. Nós não temos ainda um diagnóstico completo, mas nós temos que continuar rezando. Sem especulação, agora é hora de oração, não especulação. Apenas rezemos. E nessas 5 semanas que nós temos vivido, sem programar os temas com a liturgia, Deus tem nos presenteado com a liturgia que coordena a intenção de cada dia. Porque é assim, não é o contrário. Nós hoje estamos rezando contra o dragão infernal, pedindo a São Miguel Arcanjo que nos fortaleça contra o dragão infernal e proteja a nossa pátria. E hoje Jesus chega em Jerusalém e chora. Não teria um evangelho melhor para nós meditarmos e rezarmos pelo nosso país do que pensar que Jesus chega aqui e chora sobre o nosso país. Temos sim vários motivos de alegrar ao coração de Deus, mas infelizmente temos muitos motivos também para entristecê-lo. Cada um de nós temos isso. Se nós pensarmos em cada um de nós damos motivos de alegria para Deus, mas também damos motivos de choro, como ele chorou. A palavra de Deus só coloca 2 momentos em que Jesus chora.
no túmulo do seu amigo Lázaro. E quando ele chega em Jerusalém, e quem já foi a Jerusalém, numa das tantas, graças a Deus, igrejas que tem em Jerusalém, tem a igreja do choro, la Chiesa del Pianto, a igreja do choro de Jesus. E que ali foi feita uma janela, porque era o lugar de onde Jesus estava vindo. Então, Jesus do monte vê toda Jerusalém, e Jesus chora. E nós poderíamos dizer também que Jesus chora por nós. Eu não queria mais ser motivo de tristeza para Jesus, mas os meus pecados ainda fazem Deus chorar. Mas por quê? Porque Ele ama. E quem ama e vê o outro sofrendo, chora. Como eu dei o exemplo da Regina, que hoje muitos de nós choramos por ela, mas não pelos erros dela, mas pela situação que ela se encontra. Mas é um choro de esperança. Pior é o choro pelo pecado. Quando Jesus, veja, naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Hoje de manhã eu fui perguntar para Deus, quais são as suas lágrimas, Senhor? Quais são as suas lágrimas? Porque, me preparando para este momento, eu coloquei aqui, naquele tempo, neste tempo, quando Jesus se aproxima do Brasil e o vê, começa a chorar. Qual é o choro de Jesus sobre o Brasil? Porque nós que somos brasileiros ou moradores do Brasil, somos causa do choro de Jesus, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas as lágrimas, se fossem só essas, graças a Deus, tem o confessionário. E eu gosto de dizer para muitos que se confessam, tem duas festas que acontecem no momento da confissão, mas uma que está começando e a outra que está terminando. A festa do céu está começando mais uma vez, porque Jesus, nós damos a Ele a oportunidade dele nos perdoar. Mas a festa do inferno está terminada naquele momento, porque ao nos confessar, nós liquidamos a festa que era feita no inferno. Mas quem não é isto apenas que causa a tristeza de Deus. Não é isso que causa o choro de Jesus em Jerusalém. Não é somente o nosso pecado que causa a tristeza do coração de Jesus hoje, e estando neste dia para rezar pela nossa pátria, contra o dragão infernal. Eu peço a Deus que Ele me dê a graça neste momento de revelar a artimanha deste dragão infernal. E você que está aqui, destampe os seus ouvidos. Dê um tapa no seu rosto para você não estar aqui insensível, como se você estivesse até que sonolento. Preste atenção. A primeira lágrima de Jesus, o primeiro motivo da lágrima de Jesus sobre o nosso país hoje, é o que o Evangelho segue. E Jesus disse, se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. A primeira forma, preste atenção, por isso que eu disse que não é só o pecado que causa a tristeza do coração de Deus. Mas quando nós também buscamos levar uma vida como se Ele não existisse. É a origem do pecado, não é o ato em si. Porque viver como se Deus não existisse, eu vou fazer muitas coisas, aí eu cometo o pecado. Mas o que me leva ao pecado é viver como se Deus não existisse. E este país, que já foi considerado o maior país católico, e no IBGE ainda é, mas por que as igrejas estão vazias? Este país que desde o início é terra de Santa Cruz. Este país que gerou santos e gera muitos e muitos que nós não sabemos, porque não são canonizados, mas que estão na glória de Deus. Será que este país também gerou gente no inferno?
Será que a população do céu de brasileiros é maior do que a população do purgatório de brasileiros? Ou será que a população de brasileiros no inferno, a igreja não diz que ninguém está lá, o que a igreja diz é que ele existe e que podemos ir para lá. Mas será que a população dos brasileiros no inferno é maior do que a população dos brasileiros no céu? Porque o problema não é o pecado, é a origem dele. E a origem dele é a primeira causa da lágrima de Jesus, que chegou em Jerusalém e chorou. Ah, se tu compreendesses hoje o que é que te pode trazer a paz. Ah, se nós compreendêssemos o que realmente pode nos trazer a paz. Achamos que a paz vai ser quando nós chegarmos na aposentadoria. Achamos que a paz vai ser quando nós tivermos uma vida estabilizada, financeiramente falando. Achamos que a paz é não ter doença. Vamos chegar daqui a pouquinho no fim do ano, preste atenção, o que as pessoas vão te desejar. Ah, eu te desejo saúde, porque o resto a gente corre atrás. Não é assim que a gente se cumprimenta? Se cumprimenta? Ah, eu vou te desejar saúde. Ah, o que você quer no dia do seu aniversário? Ah, eu quero saúde, porque o resto eu corro atrás. Deixa de ser otário. Porque é muito melhor você ter uma doença que te leve à morte de forma santa do que você ter uma saúde que te leve à morte de uma forma infernal. Olha a primeira lágrima de Jesus. Se tu compreendesses hoje, hoje, aqui e agora, o que é que te traz a paz? O que te traz a paz hoje, meu irmão, minha irmã? Quando você vê o noticiário, você tem paz? Hoje nós estávamos vendo. Só na nossa cidade, mais de 800 mil celulares já foram roubados. Só na nossa cidade. Este ano, a gente anda sem paz nas ruas. Mas a gente acha que a paz é a segurança que o mundo pode nos oferecer. Não. A paz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A paz é uma pessoa. Por isso que Jesus diz, ah, se tu compreendesses o que é que te traz a paz. Eu não sei em quem você votou e nem quero saber. Mas será que você está em paz? Em quem ganhou, em quem perdeu? Será que você está feliz em quem ganhou, em quem perdeu? Seja no Estado, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, seja na Presidência da República. Às vezes, ano que vem é ano eleitoral. Esses que querem se eleger já estão correndo atrás daqueles que podem ser um cabo eleitoral para eles. Oferecendo-nos a paz como se eles fossem os senhores da paz. Ah, se tu compreendesses o que é que te traz a paz. Essa é a primeira lágrima de Jesus sobre o Brasil, porque nós invertemos o lugar da paz. Nós buscamos essa paz hoje em lugares errados. Veja, não é a lágrima do pecado, é a lágrima de buscar errado quem realmente nos traz a paz. Às vezes, escrupulosamente, achamos que é somente o pecado no ato daquele momento. Mas o que é que você tem buscado na vida? Quem você tem buscado na vida? Essa é a primeira lágrima de Jesus. Porque podemos achar que uma vida serena, uma vida tranquila, uma vida numa ilha deserta, é a paz que nós buscamos.
este ano. Quero paz no meu coração. Quem tiver um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com eles caminham. Daqui a pouco começa lá naquela TV, que você sabe muito bem, que eu não ouso nem falar o nome. Daqui a pouco o Roberto Carlos vai fazer o show dele. Daqui a pouco as passas do arroz da festa de Natal. Você que gosta, você que não gosta, a coitada da passa, tem culpa nenhuma. É muito amiga de alguns, inimiga de outros, não é? A uva passa. Mas tudo passa até ela, coitada. O que é que te traz a paz? Vai para a festa de fim de ano, tem a uva com paz. Me tirou a paz. Você nunca teve, porque se a coitada da uva, que inclusive está ressecada, te tira a paz, pelo amor de Deus. Ah, se tu compreendesses, Jesus chora sobre mim, sobre você, sobre o Brasil nesse dia. Ah, se tu compreendestes hoje, aqui e agora, o que é que te traz a paz? Segunda lágrima de Jesus. Jesus continua falando. E o finalzinho do Evangelho ele diz: e não te deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Meu irmão, minha irmã, Deus nos visita a cada momento, mas como Ele gostaria de ser recebido como visita na nossa vida. A pandemia foi uma grande visita. E os hipócritas da pandemia, ai que saudade da igreja. Cadê essas pragas que não voltaram? Ah, eu prefiro ficar agora na minha casa, porque aqui eu fico mais tranquilo. Tá bom, então na hora da comunhão, da missa que você está assistindo, estica a língua até chegar lá na igreja. Porque se quer participar assim, quando tiver fome, assiste um programa de culinária também. Ah, se você conhecesse também o tempo que você é visitado. A pandemia foi uma grande visita para nós. Não sei aqui quem pegou, quem teve. Eu vou falar porque tem pessoas que vão dizer que o senhor teve. Provado cientificamente, eu não tive, ainda. Mas eu posso morrer de qualquer outra coisa. E nós, em plena pandemia, estávamos brigando com A, com B, com C, com D, com F, com G. Nós não percebemos que Deus nos visitou para nos dar o essencial na pandemia. O essencial de um abraço, o essencial de uma saudade, o essencial de nós podermos estar aqui, o essencial do hashtag Fica em Casa não existir, o essencial do novo normal. Eu não quero aquele novo normal. Se o novo normal fosse vergonha na cara, aí sim a gente deveria aceitar. Ah, se você soubesse o tempo em que você foi visitado, Brasil, você é o maior país católico. Você foi visitado pelo sangue dos mártires, lá no Rio Grande do Norte, os protomártires do Brasil, que estavam numa missa como essa. Chegaram os holandeses calvinistas e obrigaram eles a negar a fé. Eles não negaram, eles foram martirizados. Era uma visita de Deus. E eles entenderam a visita de Deus, por isso eles não negaram. Ao longo da nossa história, vários momentos tivemos. Minha gente, não sei você, mas quando eu era mais novo, não que eu seja velho, estou na flor da idade, mas quando eu era menor,
Eu olhava para aqueles países que não tinha terremoto, que tinha avalanche, que tinha tufão, que tinha isso. Eu falava, Senhor não, porque naquela época eu não era católico. Muito obrigado, porque o Brasil não tem nada dessas coisas. O Brasil só não tem gente decente. Mas o resto dessas coisas nós também não temos. Mas olha o que está acontecendo no nosso país. Naturalmente falando. Quem imaginou que a Amazônia ia passar por uma seca? Como está passando? Quem imaginou que o Sul ia passar pela enxurrada que está passando? Quem imaginou que nós íamos estar assim? Num dia a gente chega a 40 e tantos, no outro dia a gente vai a 22. Sabe quanto que hoje nós chegamos de temperatura? E hoje, e agora, quanto é que está? Mudanças climáticas. A culpa é do homem, como se você fosse um chimpanzé, né? Cadê o rabo darwinista? A culpa é do ser humano. Então bate no peito e fala, a culpa é minha. Porque também isso é visita de Deus. Uma morte é visita de Deus, uma doença é visita de Deus. Uma grande alegria é visita de Deus. Deus não se manifesta somente nas coisas boas, mas Ele também está. Por isso que é visita de Deus. Também Ele está nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas nós não entendemos isso. Nós não compreendemos isso, por isso que Ele fala isso. Essa é a segunda lágrima de Jesus. Ele nos visita e nós somos um bando de mal educados, que nem recebemos a visita em casa. Sabe aquela visita que você não quer receber? É a de Jesus. Nossa, Padre! Sabe por quê? Porque Ele tem uma mania de falar a verdade que você não quer ouvir. Ele tem uma mania de dizer, é aqui que precisa mudar, e você não quer mudar. Ele tem uma mania de dizer, siga aquele caminho, porque esse que você está seguindo é pior. Por isso que a gente não quer receber a visita dele. Porque a gente não quer compromisso com Ele. A gente quer levar uma vida como se Ele não existisse, é muito mais fácil. Aí depois as coisas acontecem, ai Senhor, por que eu fiz isso da minha vida? Porque no dia que Ele foi visitar você, você simplesmente, fechou a porta. Sabe naquele dia em que você foi liberto de um acidente? Sabe naquele dia em que você sofreu aquele acidente? Sabe naquele dia em que você recebeu, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu vou falar dos meus irmãos evangélicos. Sabe naquele dia que você recebeu um livramento? Sabe naquele dia que você não teve um livramento, mas se lascou de verdade? Deus estava lá te visitando a cada momento, porque Ele não te larga. Ele não está somente nos momentos bons. Ele está até quando você está lá enfiado no pinico da sua avó. Ele está lá também te visitando. Agora, o que você faz com a visita que Ele faz? Mas tem uma outra um pouquinho mais séria. Uma outra lágrima. E essa na primeira leitura. Matatias, na primeira leitura, não foi uma pessoa muito boa, não. Ele chegou até a matar alguém. Mas eu queria começar dizendo assim, preste atenção. Terceira lágrima de Jesus. Matatias dizendo, não atenderemos às ordens do rei, e não desviaremos em nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Para onde você foi, ou para onde você vai? Para a direita ou para a esquerda? E entenda como você quiser entender. Porque Matatias bateu no peito e disse, não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque seja a direita, seja a esquerda, dentro dos livros dos Macabeus, se tirar você dos bons costumes do cristianismo, você está sendo um otário enganado, se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Porque na hora do juízo final ou particular, não é este que vai estar lá te defendendo não, viu? Pelo contrário, ele pode ter até descido antes de você. Mas pode lá estar assim, vem logo! Mas antes, Matatias fala uma coisa que nós desaprendemos. Com voz forte, Matatias respondeu, ainda que todas as nações incorporadas no império do rei
passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais. Preste atenção. Eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Nós temos que lutar pela vida desde o começo, desde a sua concepção no ventre da mãe, até a sua morte natural. Este sim é um conceito, um valor. Mas se a lei do aborto for descriminalizada, você não é obrigado a abortar, porque a lei te favorece. A hipocrisia de usar a lei ao teu favor é abandonar os valores de Deus. E nós já abandonamos muitos, porque moramos num Estado democrático de direito. Moramos num Estado laical. Sim. Temos que respeitar as diferenças. Temos. Agora, quando essa diferença me obriga a ser como Ele, o que está por detrás de tudo isso, e que Matatias nos alerta hoje, é um belíssimo trabalho anticristão da chamada nova ordem mundial. A terceira lágrima do Brasil é a descristianização do nosso país. Porque é fácil tirar tudo aquilo que é conceito e valor cristão para depois perseguir e matar quem se autodizer cristão. Estamos com a igreja aberta. Podemos publicamente manifestar a nossa fé, como vamos fazer daqui a pouco, de sair dando a volta aqui no nosso quarteirão, com o Santíssimo, rezando e falando e dando graças a Deus. Podemos. Mas basta tirar os conceitos e os valores cristãos da tua cabeça, para depois você dizer, não vou fazer isso. Afinal de contas, temos que respeitar as diferenças. Não é uma diferença que me agride, é uma diferença que me faz gostar desta diferença. Dá para entender? Sorrateiramente, tira um valor aqui, tira um valor ali, tira um sinal visível daqui, tira um sinal visível dali. Não precisamos nem ir muito longe. Muitas escolas católicas se dizem, porque se dizem apenas, se dizem obrigadas a celebrar o Halloween, que é uma festa pagã, a celebrar o Halloween, por quê? Porque afinal de contas nós temos que respeitar aqueles que não são católicos. Mas se é uma escola confessional, tem a mesma festa no dia de Todos os Santos? Eu, meus filhos, meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Preste atenção, mesmo que todos os países mesmo que todos os países incorporados ao império. Minha gente, eu termino com uma profecia de Bento XVI, até então Ratzinger, lá no ano de 1964, quando ele disse que a igreja voltaria a ser pequena, pobre e para poucos. Essa igreja vai sobreviver. Não é a igreja
das conveniências. Não é a igreja da teologia da prosperidade. Não é a igreja do fazer do jansenismo. Não é a igreja de achar que basta você fazer isso e está bom. Não é a igreja nem do escrúpulo, nem do laxismo. Não, é a igreja autêntica que vai dizer para o governo mundial: prefiro morrer do que negar Jesus Cristo. Por isso que serão poucos os corajosos para isso. Mas esses corajosos, poucos, serão os pulmões para que o mundo continue respirando até que Jesus volte. Templos maravilhosos. Voltaremos à espécie das catacumbas, porque não teremos mais permissão de estar com as igrejas abertas. Padre, isso está longe. O que é que acontece na China? O que é que acontece na Nicarágua? O que acontece na Nigéria? O que acontece nos países árabes? Não seja um frouxo. Temos que rezar contra o dragão infernal do nosso país? Temos sim, mas ele se aloja no coração de um cristão católico frouxo brasileiro que aqui está. Que tem vergonha de mostrar os sinais, que passa na frente da igreja, faz assim para que as pessoas não vejam que você está fazendo o sinal da cruz. Que tem vergonha de estar nos lugares públicos com a cruz no peito e dizendo: eu sou católico. Que tem vergonha de combater tudo aquilo que estão metendo pau na tua fé. Não é respeito, covardia. Não respeito. Por isso, pare de alimentar o dragão infernal que assola o nosso país. E não tenha medo, porque se o inferno tiver ódio de você, você tem um céu inteiro que te ama e que te intercede por você. Não sejamos nem de esquerda, nem de direita, como Matatias. Sejamos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque seja para a direita, seja para a esquerda, será que eles estarão lá no juízo para te defender? Não sei. Temos que ser cidadãos e bons, honestos cidadãos. Mas não levante a bandeira. Se for para levantar uma de um país, levante aquela bandeira verde e amarela. Mas levante antes a bandeira do Vaticano. Porque é de lá para o mundo que a igreja prevalece. E as portas do inferno não prevalecerão. Deixemos de ser egoístas e de olhar somente para os nossos pedidos e abracemos o que o Senhor da glória nos propõe nessa noite. Faça um instante de silêncio e apenas peça a graça de rezar constantemente contra o dragão infernal que quer se apossar do nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.